O objetivo do nosso treinamento, tá? Do nosso método 5Q3P, é fazer com que vocês cada vez mais tenham assertividade, ou seja, que vocês sejam mais certos na hora de fazer um diagnóstico, que vocês deixem de perder tempo e sem saber como utilizar uma ferramenta, sem saber como realizar o teste num componente, sem saber como o componente funciona, sem saber como o equipamento funciona, para acabar com aquele negócio de o equipamento parou de funcionar. Ah, ele é inverter, troca a placa. Ah, o compressor não funciona. Ah, é convencional, põe outro capacitor. Para deixar esse negócio de vocês serem trocadores de peça, tá? Porque durante muito tempo que eu trabalhei em campo, eu vi diversos parceiros, diversos colaboradores sendo só trocadores de peça. O que o cara sabia fazer? Trocar a peça. Mas ele não sabia fazer o diagnóstico da peça. Ele não sabia identificar o porquê do problema. Ele achava que o problema era do compressor, troca o compressor que funciona. Ah, o compressor está travado? Bota um outro capacitor lá, junto, bota um capacitor de partida junto e destrava o compressor. Será que isso realmente funciona? Sei que muitos vão falar assim, William, funciona, eu tenho uma máquina que eu destravei e até hoje está funcionando. Tá com o mesmo rendimento? Tá com o mesmo consumo elétrico? Ou você nunca mais voltou lá para ver? Então é esse tipo de reflexão que eu quero que vocês façam. Lembrando, o meu papel é fazer com que vocês pensem antes de executar. E foi para isso que nasceu o método 5Q3P. Anteriormente, tá? Ele tinha um outro formato, ele era um treinamento de 8 horas. Só que eu comecei a observar, e depois de ter alguns feedbacks, que era muito tempo de parte teórica e pouco tempo de parte prática, por conta da assimilação da turma, de muitas informações que tinham que ser passadas, ou melhor, muitas informações que eu achava que eu tinha que passar para vocês. E eu comecei a enxergar que a grande maioria queria realmente entender como era na prática. Então hoje o 5Q3P ele é híbrido. Ah, William, como assim híbrido? Ele é híbrido. Vocês vão ter aqui uma série de conteúdos teóricos e técnicos nas aulas. E terão 4 horas de aula prática nas cidades que vocês já sabem aí. Então cada um se inscreveu na sua cidade. Então nós vamos ter aí 4 horas de aula prática para gente, onde nós vamos fazer o quê? Testar os componentes, tirar dúvidas sobre o funcionamento da ferramenta, porque eu sei que muitos de vocês sabem usar o básico do multímetro. Muitos de vocês nunca viram um megômetro. Muitos de vocês nunca usaram um capacímetro. Ou viram alguém usando. Tem muitas ferramentas que vocês não sabem utilizar. Muitos de vocês nunca fizeram um teste numa placa, nunca fizeram um teste num compressor, nunca fizeram um teste num dispositivo de expansão eletrônico. E é isso que eu quero fazer com vocês. Por isso que a gente mudou a característica do curso. Por isso que agora ele é híbrido. Então, toda a parte teórica de como funciona, como deixa de funcionar, o que faz, o que deixa de fazer, vocês vão assistir aqui no curso. Tudo vocês vão ver aqui. Na aula prática na sua cidade, se você foi, ou melhor, se você é um dos 30 primeiros, a gente vai olho no olho fazer todos os testes. Olho no olho e juntos nós vamos fazer todo o passo a passo. A gente vai fazer uma estrutura de verificação, nós vamos testar os componentes, nós vamos simular alguns erros para a gente poder entender como tudo isso funciona, como tudo isso se completa. E aí vocês vão entender o que significa o 5Q3P, que nada mais é de que 5 questionamentos e 3 partes. Então nós vamos usar essas 5 perguntas, dividir o equipamento em 3 partes para facilitar o nosso diagnóstico, para facilitar o nosso dia a dia na climatização. Porque eu quero que vocês cada vez mais transformem o conhecimento que vocês têm em faturamento.
E aí, se você perde tempo fazendo diagnóstico, ou se você precisa voltar no seu cliente porque o seu diagnóstico foi incorreto, você perde dinheiro. E eu quero te ajudar, ou melhor, eu vou te ajudar a acabar com isso.